Fala, minhas consagradas, tudo bem com vocês? Doutor Bruno Ascioli por aqui. E olha, o vídeo de hoje é pesado. Às vezes você não sabe nem por que seu marido te contraria tanto, você não sabe por que... E só pra gente começar, tá, pessoal? Isso não tem a ver com... eu nem conheço teu marido, não sei nem o nome de vocês, né? Mas isso aqui é um padrão que eu quero trazer pra vocês. Eu costumo dizer sempre, dentro da minha metodologia, dos meus ensinamentos, com as minhas pacientes, com as minhas alunas, que todo sintoma esconde uma causa. Então, por exemplo, todo o comportamento que você tem, o que você gosta de comer, o que você veste, tudo o que você faz diz respeito a um sintoma. Então isso é um sintoma. A forma como eu estou pegando na minha caneta aqui é um sintoma. A forma como eu estou falando, como eu gesticulo, tudo isso é sintoma. Existem causas por trás. Doutor Bruno, por que existem causas por trás? Porque o nosso cérebro é neuroplástico. Então um dia tu nasceu, tu não tinha o conhecimento que tu tem hoje, então tu tinha um cérebro virgem de conhecimento e o teu cérebro foi se adequando, foi entendendo tudo que você entende hoje via neuroplasticidade. Então você foi aprendendo muita coisa. Logo, tudo que você faz ou deixa de fazer é porque o teu cérebro está usando referências lá no passado para trazer sentido para o agora. O cérebro sempre utiliza referências lá no passado e traz sentido para o agora. Então, quer dizer o que, doutor Bruno? Quer dizer que todo comportamento tem uma justificativa. Todo comportamento, todo sintoma tem uma causa por trás. Aconteceu algum evento de alto impacto emocional que fortaleceu aquela perspectiva comportamental, aumentou o repertório de comportamento e nós chegamos à conclusão que nós temos hoje. Então, se você é uma mulher que tem um homem que você não entende o porquê que ele faz questão de brigar com você constantemente do nada, faz questão de te culpar constantemente do nada, pode ser, e aqui é uma possibilidade, pode ser que ele se adeque dentro desse padrão de causa e sintoma que eu vou trazer aqui para você. Combinado? Preste atenção. Para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui abaixo no canal, já deixa o seu like aqui, porque isso me ajuda a querer fazer mais vídeos, né? Então toda entrega a gente precisa também ter um retorno. Então eu não vou ser hipócrita em falar que não é importante você dar o like, tá? Então deixa teu like aí, se inscreve no canal, que eu vou trazer vídeos constantemente, semanalmente, para vocês aprenderem sem que vocês precisem pagar R$1 com o Dr. Bruno, ok? Preste atenção. Se todo sintoma esconde uma causa, qual que é a causa por trás daqueles homens que aparentemente parecem não gostar de mulher? Aparentemente contraria a sua mulher? Aparentemente parece que ele tem uma raiva embutida, sabe? Incubada, que sempre está fazendo tudo para te ver diminuída, né? Então, se isso é um sintoma, qual que é a causa disso, doutor Bruno? A gente precisa entender, pessoal, e isso aqui é uma possibilidade. Pode ser que isso aqui se adeque ao seu esposo ou não. Pode ser que isso aqui se adeque ao seu noivo ou não. Pode ser que isso aqui adeque, mas eu preciso que você entenda sobre padrão comportamental. Beleza? Presta atenção. Antes de você acreditar que o teu esposo é isso, ou deixou de ser, ou passou, ou deixou de passar, seja inteligente. Aprende na aula de hoje, aprende no vídeo de hoje e vai analisando a cada dia. Vai percebendo a cada dia. Até porque, se ele tem um sintoma e tem uma causa, você também tem que ter um sintoma que tem uma causa que faz com que você fique do lado dele. Ok? Então não olha pra ele como, ele escolheu passar por isso. Não, cara. Olha pra ele como uma pessoa para você começar a entender alguns comportamentos. Se você vai sair do relacionamento ou não, é um problema teu. Beleza? Preste atenção. Se eu tenho um homem que um dia foi uma criança, e essa criança passou por esses padrões, pode ser que ele tenha esses sintomas. Doutor Bruno, quais são as causas e quais são os sintomas? Preste atenção. Primeiro ponto. O homem um dia foi uma criança que não teve uma atenção afetiva da mãe, e o pai trabalhava integralmente. Ou seja, a mãe sempre ficou com a criança em casa. Estou criando uma metáfora, estou criando um padrão, tá, pessoal? Não estou falando de alguém aqui. Eu estou criando, preste atenção. A mãe sempre ficou em casa, então a mãe sempre foi do lar, sempre cuidou de tudo, enquanto o pai sempre esteve fora. Se a mãe sempre cuidou de tudo e o pai sempre esteve fora, isso significa que essa criança, obviamente, tinha mais tempo com a mãe. Ok? Tinha tempo com a mãe. Porém, essa mãe não deu afetividade, não deu zelo. Pelo contrário, era uma mãe que sempre deu mais atenção para o outro irmão, era uma mãe que sempre trouxe mais visão e atenção e acolhimento e amor para o outro irmão, e ele sempre se sentiu inferior. Ou seja, era penalizado, ficava de castigo, apanhava constantemente, então ele ficava muito tempo com a mãe e ansiava a chegada do pai. Se ele ficava por muito tempo com a mãe e ansiava a chegada do pai, significa que ele tinha uma falta afetiva da mãe e queria que o pai trouxesse
essa afetividade. Então quando o pai chegava, uau, ele se jogava nos braços do pai, ele se doava para o pai, ok. Porém, ele não conseguia ficar muito tempo com o pai, porque o pai precisava voltar a trabalhar constantemente. Eu estou criando essa metáfora aqui para justificar alguns sintomas na fase adulta. Então, primeira causa, vivia muito tempo com a mãe e a mãe não dava afetividade. Essa é a primeira causa. Como toda criança precisa se sentir pertencente a alguma coisa, a criança não vai ficar sem se sentir amada. Ela precisa procurar meios inconscientemente para trazer afetividade para ela. Então ela vai encontrar um amigo que quer ir para casa desse amigo constantemente. Ela vai encontrar um adulto que quer ficar perto desse adulto constantemente. A criança, nós temos um sistema interno inconsciente onde nós procuramos afetividade, afeto constantemente. Então, primeira causa, vivia muito com a mãe não dava afetividade. Logo, pelo que eu expliquei agora, ela vai procurar, a criança vai procurar um meio afetivo. Ela vai procurar onde que ela se sente importante, porque em casa com a mãe ela não sente. Ela percebe que o irmão tem mais atenção. E aí, a mãe, ela não deu uma relação de acolhimento para essa criança. E aí, imagine que, primeira causa, mãe não deu acolhimento, não deu pertencimento, e essa criança sofreu um abuso. Eu não estou falando que todo mundo que sofreu abuso... Pessoal, existem as exceções. Eu estou criando uma metáfora para justificar os sintomas enquanto adultos. Preste muita atenção, ok? Para de tirar conceitos e certezas. Eu não estou falando de ninguém, não estou citando o nome de ninguém. Eu estou te dando conteúdo para você analisar que todo sintoma na fase adulta esconde uma causa na nossa infância. Preste bem atenção. Então, criança não tem a afetividade da mãe. Essa criança sofreu um abuso. Se essa criança sofreu um abuso, a única vez que ela teve atenção foi quando estava sendo abusada. Preste atenção. Mãe convivia constantemente com ele e o pai estava trabalhando constantemente. Então, só tinha a mãe para dar zelo, a mãe não dava, priorizava outra criança. E, obviamente, essa criança não ficaria sem pertencimento, ela foi procurar de alguma forma, ela quis entender onde que poderia encontrar e quando ela encontra, ela quer constância naquilo de alguma forma ou ela se sente amada daquela forma. Preste atenção. E aí ela sofreu de abuso. Se ele sofreu de abuso, se essa criança sofreu de abuso, a única vez dentro dessa realidade que eu estou criando que ela teve atenção voltada para ela foi quando ela foi abusada. Ou seja, a vez que alguém olhou nos olhos dela, a vez que alguém deu carinho para ela, a vez que alguém acariciou ela foi quando o abusador chegou próximo dela. No final das contas, eu quero te fazer uma pergunta. Se eu estou criando um cenário onde existe uma criança, um menino aqui, tá? Eu estou falando de um menino. Depois em outros vídeos eu trago perspectivas femininas, mulheres e tal. Mas estou falando de um menino. Se eu tenho um menino que quando criança não teve atenção da mãe porque a mãe não dava atenção para ele porque a mãe era estressada e tarará, enfim. Se ela teve intenção de traumatizar ou não é problema dela, esse não é o contexto do vídeo. Se a criança não teve a afetividade dessa mãe, o pai estava constantemente trabalhando, essa criança, a única vez que se sentiu amada foi quando o abusador se aproximou dela. O abusador olhou para ela, o abusador riu para ela, para essa criança, para esse menino. O abusador olhou nos olhos da criança, o abusador não deu uma pisa, o abusador não colocou de castigo, o abusador tocou nas partes que precisam ser estimuladas. E o que acontece quando a gente toca nas partes que precisam ser estimuladas? Sentimos estímulos. Logo, a tendência neuroplástica para fazer uma associação de que quando eu fui abusada, eu me senti amado, é grande. Por quê? Porque não é um chinelo igual minha mãe bate. Não é um cinto igual meu pai bate às vezes quando chega de viagem. Não é um abandono igual minha mãe faz comigo preferindo outro irmão. Foi um estímulo. Uau! Então esse menino, ele tem dois repertórios aqui. Esse menino tem duas referências. Primeiro, pai trabalhando constantemente. Segundo, mãe batendo pra caramba, castigando, penalizando. E terceiro, um abuso. Ou seja, tem um adulto que dá atenção. Se o pai está ausente, a mãe não dá atenção, o abusador chega e faz com que ele se sinta acolhido, ele vai querer mais o quê? É por isso que existem muitas pessoas que crescem e sentem que gostaram do abuso quando foram abusadas. Quando, na verdade, ter gostado do abuso revela que você não tinha o mínimo de amor dos responsáveis e você se sentiu amado a única vez que você foi abusada. Ou a única vez que você foi abusado. Preste atenção. E aí esse adulto cresce. Então, referência número 1, minha mãe não gosta de mim. Referência número 2, quando aquele homem me tocou, eu me senti muito especial e amado. Eu não estou falando que todo mundo que gosta de homem, todo mundo que se caracteriza como eu não sou hétero,
ok? Eu gosto de outro homem, eu não sou hétero. Eu não estou falando que todo mundo sofreu abuso, eu não estou falando... Gente, isso não se aplica para todo mundo, existem as exceções. Eu estou falando sobre o meu contexto aqui. Eu estou falando sobre essa metáfora aqui, ok? Por favor, é muito importante eu pontuar isso aqui porque eu não quero ser irresponsável, tá? E aí, essa criança cresce. Essa criança cresce e se torna um adulto, ok? Quando essa criança cresce e se torna um adulto, essa criança tem algumas referências associativas. Primeira, como eu sempre fui o filho que não fui amado dentro de casa pela minha mãe, eu vou ter dificuldade para expressar as minhas vontades e autonomias. Logo eu cresço e me torno um adulto introvertido, que não dou autonomia às minhas vontades e desejos porque ele sempre foi obrigado a ser o odiado ali. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é que ele vai crescer e se tornar um adulto revoltado. Ou seja, ele não tá nem aí pro que acha, não tá nem aí pra quem discorda dele. São duas possibilidades associativas diferentes, ok? Beleza. E aí ele cresce com essas duas referências. Pai trabalhando pra caramba, mãe, a única que ficava do lado dele, mas não dava acolhimento, zelo. E o abuso, ou seja, a vez que ele teve atenção. A tendência é que esse camarada cresça e tenha alguns comportamentos de sintoma. Eu já falei a causa. Então a causa é essa aqui. Mãe não dá atenção, pai sempre ausente, trabalhando pra caramba, e o abusador acolheu, tocou, acariciou. São as três causas, ok? Esse homem, essa criança, esse menino vai se tornar um homem adulto. E a tendência de sintoma comportamental que ele vem a ter é, primeiro ponto, ele vai amar as amizades masculinas. Ele vai amar as amizades masculinas. Por que, doutor Bruno? Porque a única pessoa que deu atenção pra ele foi um homem quando abusou dele. Eu tô falando do homem, mas existem mulheres que abusam também, tá, pessoal? Mas é um contexto metafórico com esses personagens aqui que eu tô criando só pra vocês entenderem algumas coisas, tá? Então ele vai crescer e vai amar. Então ele vai gostar de estar em barzinho com os amigos, ele vai gostar de estar sempre levando homens pra dentro da casa de vocês, ele vai gostar de estar sempre envolvendo, não tem saidinha só vocês, ou é muito raro isso acontecer. Então, sempre que vai precisar sair, tem que ter um homem, tem que ter um amigo, tem que ter uma amizade, tem que ter sempre aquele best friend, sabe? Esse é o primeiro ponto. Primeiro sintoma. Segundo sintoma, ele vai contrariar constantemente a mulher. Doutor Bruno, no caso eu, Por que, doutor Bruno, ele vai contrariar constantemente a mulher? No caso eu, a esposa. O que foi que eu fiz? Você não fez nada. Mas lembra que existe uma associação neuroplástica na cabeça dele que a primeira mulher da vida dele não deu atenção pra ele? Se a primeira mulher da vida dele não deu atenção pra ele, ele vai querer mais da pessoa que deu atenção pra ele e vai querer menos da pessoa que não deu atenção pra ele. Então o cérebro, para aprender muito mais rápido, ele generaliza. Quer dar um exemplo? Quer ver um exemplo? Se a gente chegar hoje pra uma criança de 1 ano e meio e pegar um pitbull e mostrar pra ele e falar assim, ó, isso aqui é um au-au. Ou seja, o cérebro neuroplástico expandiu e entendeu que o pitbull é um au-au. Então a referência de pitbull é o que é o au-au, ou seja, o cachorro. Mas se a gente pegar, sei lá, me dá um... Deixa eu pegar aqui um outro cachorro. Se a gente pegar um husky siberiano e trazer pra criança e falar assim, o que é isso, filho? Sabe o que ele vai falar? Uau-au. Ué, peraí. Se a referência de uau-au que eu falei pra ele foi o cachorro pitbull, por que o cérebro associou que o husky siberiano também é um cachorro se a referência não for um husky siberiano? Porque o cérebro, para acelerar o aprendizado, ele generaliza. Então o cérebro generaliza, é por isso que tem muitas crianças que vão crescendo e vão chamando o gatinho de uau-au, vão chamando o cavalo de uau-au, até que o cérebro comece a distinguir o que é cavalo, o que é cachorro, o cérebro já generalizou. Então primeiro o cérebro generaliza para depois fazer a distinção, ok? Do que é cachorro, do que é cavalo, do que é gato. Doutor Bruno, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o homem que tem essas causas, ele vai crescer e vai contrariar a mulher. Não porque você é mãe dele, mas porque você é um sexo feminino. E o cérebro generalizou e vai fazer com que ele comece a se vingar de você. Porque ele quer se proteger. Porque a primeira referência que ele tem de mulher é uma mulher que deu mais atenção para outras crianças do que para ele. É uma mulher que não deu afetividade. Então ele cresce querendo inconscientemente se vingar de um perfil feminino. E aí ele cresce e o sintoma é, ele vai contrariar você constantemente. Outro sintoma, talvez ele tenha caidinhas por outros homens. Talvez ele comece a sentir desejos por outros homens. De repente ele gosta de assistir alguns vídeos de pornografia com homens. Por que, doutor Bruno? Porque a única pessoa que um dia deu atenção para ele foi quem? O abusador, a mãe não deu, o pai não conseguiu dar porque estava ausente. Outros sintomas, vamos lá. Ele vai vingar a falta de afetividade que a mãe não deu. Ou seja, ele vai estar constantemente dizendo que você não olha pra ele, você sempre é a certa, você sempre é a que não dá atenção pra ele, os amigos dão.
Ele vai estar sempre nesse joguinho. Outro sintoma, ele começa a desenvolver admiração por homens. E o outro sintoma é, ele vai começar a sentir muita raiva da mulher que ele está do lado. Ele vai sentir muita raiva. Por que, doutor Bruno, ele vai sentir muita raiva? Porque ele precisa se vingar da mãe que nunca deu atenção. Ele precisa se vingar da mãe que nunca deu atenção. Então, olha, a mãe nunca deu atenção, o pai, a referência que ele tem é de saudade, então eu quero muito mais do meu pai. Como eu não consigo ter muito mais do meu pai, eu fui abusado por um homem e eu me senti muito amado ao ser abusado por esse homem. E isso faz uma associação com a saudade que eu tive do meu pai, ou seja, constantemente ele está querendo, o tempo inteiro, voltar para a fonte que um dia deu atenção para ele. E sabe o que acontece com você? Você acaba pagando o pato. Você acaba pagando o pato, você acaba sofrendo, você acaba sendo o alvo, não mais a mãe. Ele não gosta. Não mais, sabe? Você. Então, existem muitos homens casados que têm raiva das esposas porque querem se vingar da mãe. Existem muitos homens que contrariam as esposas constantemente, que traem as esposas constantemente. Eles se vingam das mulheres constantemente porque eles têm essa referência lá no passado. De repente, ter outras mulheres ou ficar constantemente com várias amantes é uma forma de vingar. Existem homens que não conseguem ficar só com uma mulher. Esse homem certamente pode ter uma causa lá no passado onde ele está querendo se vingar da mãe. Ah, doutor Bruno, eu achei que era porque ele queria a atenção da mãe. Não, ele quer vingar. Se ele quisesse atenção, ele seria fiel a uma única mulher. Ele quer vingar da mãe. Ele está falando, eu sou insatisfeito com o que minha mãe fez comigo. Eu sou insatisfeito ao perceber que minha mãe só dava atenção para alguém e não para mim. Logo, eu vou crescer, vou desenvolver a capacidade de conquistar várias mulheres e a maioria das mulheres que eles conquistam são mulheres passivas que também não tiveram afeto algum e estão procurando segurança em homem. Faz sentido para você? Então, de repente, o teu homem foi abusado e tu não sabe. De repente, o teu homem está se vingando da mãe e usando você e você nem sabe. Você conseguiu entender? Deixa o seu like aqui abaixo, se inscreva no canal, que eu vou trazer mais padrões associativos de sintomas e causa. Se você gostou, deixe seu comentário aqui abaixo também. Lembrando, eu não quero julgar ninguém, não estou falando que quem gosta de homem passou por isso, não, gente. Existem as exceções, isso aqui não é regra, mas são sintomas que escondem causas. E se tem causa, tem sintoma. Se tem sintoma, tem causa. Porque o cérebro sempre utiliza de referências do passado para trazer sentido para o agora. Sabe aquele prato de comida que você não gosta? Para você entender que você não gosta daquilo, você teve que experimentar. Logo, você escolheu um prato bom e você olha para o prato que você gosta baseado à referência do prato ruim. Ou seja, para a gente entender qual é a roupa boa que nós temos, que nós gostamos, nós precisamos primeiro ter uma referência associativa daquilo que nós não gostamos. Conseguiu entender? Então se inscreva no canal, deixe o seu like e, cara, por favor, aperte no sininho. Sabe por quê? Porque eu vou postar vídeos como esse toda semana. E você não quer perder. Se você não quer perder, ativa o sininho, porque o YouTube vai notificar. E outra coisa, compartilhe esse vídeo no grupo lá da família. No grupo daquelas amigas. No grupo daquela amiga que está sendo traída constantemente, que não consegue sair do relacionamento, que quer entender o porquê que ele tem esse comportamento constantemente. Compartilha com ela. Eu tenho certeza que a gente pode salvar várias vidas.